Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Prosseguindo com a nossa jornada literária do livro O Poder dos 5 Segundos, de Mel Robbins. Agora com o capítulo 14. Vença o medo. Coragem, querido coração. C.S. Lewis. O medo vai fazer com que você faça coisas insanas. Um dos maiores medos da minha vida costumava ser o de morrer no meio das chamas de um desastre de avião. Quando eu tinha que embarcar em um avião, costumava agir como uma completa maluca. Tinha um monte de superstições em relação ao avião. Primeiramente, eu esquadrinhava a área de embarque, procurando por mulheres com bebês de colo, homens ou mulheres de uniforme, padres, freiras, cadeiras de rodas, pilotos que já haviam cumprido seus turnos de trabalho que estavam pegando uma carona para voltar para casa, ou simplesmente pessoas de aparência gentil. Em seguida, dizia a mim mesma que Deus não deixaria o avião cair com essas pessoas legais a bordo. Isso me acalmava até eu entrar no avião. Em seguida, cada solavanco ou som que o avião fazia enquanto taxiava pela pista fazia meu coração bater mais rápido e o peito apertar. A decolagem era a pior parte. Quando as rodas se desgrudavam do asfalto, eu geralmente estava em um estado de pânico completo. Eu fechava os olhos e visualizava uma explosão, terroristas, a minha fileira sendo sugada para fora do avião ou a aeronave simplesmente caindo em direção ao chão. Eu apertava o braço da poltrona com força e mal conseguia respirar. Se o capitão conversasse conosco pelo sistema de alto-falantes, meu medo caía pela metade. Eu não conseguia relaxar até que as luzes de apertar os cintos de segurança estivessem apagadas, o que era o sinal de que os pilotos acreditavam que já era seguro andar pela cabine. Na minha mente, isso significava que a ameaça de morte imediata por acidente aéreo havia terminado. Eu curei o meu medo de voar usando a regra dos 5 segundos e uma forma específica de reavaliação da ansiedade que chamo de pensamentos âncoras. E você pode usar a regra exatamente assim, com qualquer medo que você tenha. Zahara fez isso com seu medo de viajar de avião e funcionou. Zahara, eu também me identifiquei com as ansiedades em relação a voar que você compartilhou com as pessoas na PMLIN em San Diego. Achei que eu era a única que ficava apavorada com a possibilidade de que a própria poltrona iria explodir em um acidente de avião. Parei de assistir a programas como Air Crash Investigation e Seconds Before Disaster por essa razão. O conselho de uma amiga em 2011 e a sua regra dos 5 segundos ajudaram. Aqui está a maneira que encontrei para conseguir fazer isso. É a mesma técnica sobre a qual falei para a Zahara. Crie um pensamento âncora. Primeiramente, antes de qualquer viagem, eu crio meu pensamento âncora. Esse é um pensamento que tem relevância para a viagem que estou fazendo e que vai servir para me ancorar se o medo tomar conta de mim. Começo a pensar na viagem, o lugar para onde estou viajando e aquilo que estou empolgada para fazer quando chegar lá. Se eu estiver indo visitar amigos em Dreux, no estado de Idaho, meu pensamento âncora pode ser escalar a montanha Tabletop. Se estiver viajando de volta para minha casa no Michigan, posso pensar no momento em que estacionamos diante da casa dos meus pais e os meus filhos saírem do carro para abraçar os avós ou de fazer uma caminhada agradável pela orla do lago Michigan junto com a minha mãe. Se eu estiver indo para uma reunião em Chicago, penso em sair para um jantar delicioso com algum cliente. Quando tenho uma imagem específica em mente, o resto fica muito fácil. Este uso da regra dos 5 segundos é uma forma do que os cientistas chamam de planejamento se-então. É uma maneira de manter-se no controle criando um plano secundário por antecipação. O plano A é não ficar nervoso, mas se eu embarcar no avião e começar a me sentir nervosa, então terei um plano B. Vou usar a regra dos 5 segundos, meu pensamento âncora, para vencer o meu medo de voar. Estudos mostram que esse tipo de planejamento, se então, pode multiplicar o seu índice de sucesso por 3. No avião. No momento em que percebo algo que me deixa nervosa, seja algum som alarmante, turbulência, uma subida que parece estar demorando demais, o tempo que parece não ser dos melhores ou vibrações ruins emanadas por algum passageiro ao meu lado,
meus medos podem ser facilmente ativados, porque o meu padrão de pensamentos é algo que já está bem cristalizado. Quando isso acontece, eu começo a contar 5, 4, 3, 2, 1 para escoar o medo da minha cabeça, ativar o meu córtex pré-frontal e puxar a mim mesma de volta para o momento presente. Em seguida, forço-me a me ancorar nas imagens específicas do lugar para onde estou indo e penso comigo mesma sobre o quanto estou empolgada com a ideia de caminhar na praia com a minha mãe, jantar com um cliente em Chicago ou escalar a montanha Tabletop com os meus amigos. Essas imagens âncoras são lembretes poderosos de uma simples verdade. Se eu estiver em um restaurante de Chicago, juntando com meus clientes esta noite, ou caminhando pela praia no Michigan amanhã pela manhã com a minha mãe, ou chegando em casa a tempo de ir para o jogo de lacrosse das minhas filhas, obviamente o avião não caiu. E eu não tenho nada com que me preocupar. Mais importante do que tudo, eu dou à minha mente o contexto que ela está procurando, de modo que ela não aumente a sensação de pânico. Conforme eu visualizo o pensamento âncora, meu corpo se acalma. Usando essa técnica várias vezes, curei o meu medo de viajar de avião. E quando digo que a usei, é porque realmente a usei muitas vezes. Vai ficar mais fácil cada vez mais, até que, subitamente, você não vai mais sentir medo. Você terá treinado a sua mente para recorrer aos pensamentos positivos. Empolgação pelo que irá fazer em vez de medo. Dana conseguiu usar essa técnica com sucesso e nunca se sentiu tão calma ao viajar de avião. Dana, eu adorei a sua apresentação na convenção de Cayenne. Ontem usei seu método do 54321 no avião e funcionou. Acho que nunca me senti tão calma ao viajar de avião. Obrigada, suas palavras foram inspiradoras e animadoras. E Fran colocou a técnica para funcionar no voo que a levaria de volta para casa após aprender a técnica em uma conferência em Dallas. E isso fez toda a diferença do mundo. Fran. Oi, obrigada. Sim, eu tenho uma história. Sempre detestei viajar de avião e evitava fazer isso. A conferência Narrowing with Real era em Dallas. E como moramos em Maryland, tivemos que ir de avião. Eu estava a ponto de ter um ataque de pânico durante todo o voo. Estava tão alterada que as pessoas estavam ficando irritadas comigo. Risos. Logo depois vi a sua palestra na Great Real. Meu Deus, isso fez toda a diferença no mundo no voo de volta para casa. Toda vez que senti o pânico, eu usava a sua regra dos 5 segundos e, durante metade do tempo no avião, estava olhando pela janela e tirando fotos. Não consigo acreditar em quantas coisas eu deixava passar por causa do medo. Isso foi prova suficiente para mim e funcionou em outras áreas também. Adorei o que Fran disse no final. Não consigo acreditar em quantas coisas eu deixava passar por causa do medo. Ela tem razão, e isso é algo muito triste. Eu percebi a mesma coisa. Estava roubando de mim mesma a alegria, as oportunidades e a magia de cada dia, porque estava vivendo com medo. Não precisa ser assim. Em 5 segundos apenas, você pode tomar o controle novamente. Você pode vencer o medo. Hoje em dia, nunca fico nervosa ou amedrontada quando embarco em um avião. Ocasionalmente, se passarmos por uma turbulência mais forte, recorro à regra para não enfiar as unhas no braço da pessoa que está sentada ao meu lado. Mesmo assim, ainda uso essa técnica quando enfrento outros medos. Antes de uma negociação, uma conversa difícil, por exemplo, crio um pensamento âncora no qual a conversa ou a negociação está indo muito bem. Especificamente, tento visualizar alguém me abraçando ou me agradecendo por ter aquela conversa ou brindando um negócio fechado com o meu sócio em nosso bar favorito. Esse pensamento ajuda a me manter no presente, com os pés no chão e a me sentir poderosa. Quando você entra em uma conversa administrando um medo, não vai poder agir da melhor maneira porque uma parte da sua mente está ocupada tentando administrar aquele medo em tempo real. Quando usa o pensamento como âncora, ele permite que você dissipe o medo no momento em que percebe que a sua mente está se rendendo a ele. Lembre-se, embora os seus medos e os seus hábitos sejam capazes de tomar o controle da sua mente em 5 segundos, você pode recuperar o controle no mesmo intervalo de tempo e continuar a fazer isso para sempre. Domine a sua mente, qualquer coisa será possível.
E assim finalizamos esse capítulo e a parte 5. Também muito poderoso este capítulo. Obrigada por estarem aqui comigo e até breve.